Olá, se aconchegue, juntos somos mais fortes. Temos aqui hoje uma entrega extraordinária, algo que nunca foi feito, pelo menos que eu saiba, no que diz respeito a falar, demonstrar e explicar como a leitura dinâmica, a superaprendizagem funciona. Nós já estamos aqui com o nosso convidado especial, o Isaac, né? E o Isaac é uma pessoa fantástica. Eu tenho certeza que vocês vão ficar, assim como ficaram encantados com a Mara, com o Dr. Rodrigo, com a Elise, com o Lucas. O Isaac tem muita coisa para falar. E, na verdade, eu quero que ele me ajude didaticamente a organizar, Isaac, o que a gente faz em 10, 20, 30 horas, tentar resumir isso em 1 hora. Caraca! Tá? Ou seja, vamos realmente entregar tudo. Ou seja, nós vamos fazer agora, vamos ser o Mr. M da superaprendizagem. Né? Então, quem não pode pagar lá 10, 20, 50, 100, 200 mil reais, ir para os Estados Unidos, falar com o Tony Robbins, falar com o John Grindler, o Richard Bandler, o Robert Dilts, quem não pode estar uma semana lá, sei lá onde, num treinamento de um Masterclass, hoje em 1 hora você vai ter essa oportunidade. A leitura é a habilidade das habilidades. Tudo que você faz pode ficar melhor se você ler. E o fantástico é que a primeira técnica, Isaac, a primeira técnica é começar a abrir o livro. Como é que eu vou ter um expert na leitura com o livro fechado? Então, se você tem papel e caneta, a primeira técnica é essa aqui, ó. Você tem que ler pelo menos 10 páginas por dia. Você já faz isso, Isaac? Opa, até mais. Muito mais, né? Muito mais. Se apresenta, Isaac, antes de eu complementar esse nosso formato. Boa noite, primeiramente, é uma honra, tá, professor? Tá uma honra participar do maior congresso internacional de leitura dinâmica. Isso é um fato histórico online, né? Vai ser tremendo hoje. Já sei a tua entrega é extraordinária. E a leitura dinâmica mudou minha vida. Produtividade é uma das palavras que está na leitura dinâmica. Produtividade é economizar tempo. É você, ao invés de ter 5, 6 horas para ler um livro, em muito menos tempo você consegue ler um livro com compreensão e retenção acima da média. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Sejam todos bem-vindos. E vamos compartilhar com 30 pessoas aí, quem está entrando aqui, ó, sejam todos bem-vindos. Vamos compartilhar. O pessoal está chegando. Vamos compartilhando com 30 pessoas, porque merece, todas as pessoas merecem ter esse conhecimento, e o James, com a maestria, está apresentando para todos nós aqui. Eu diria que há milênios o homem viveu num período de trevas. Na Idade Média, existiam poucos livros que os escribas, chamados copistas, né, mantinham dentro dos palácios, e os monges acorrentados nas correntes, né, mantendo-os nas correntes dentro dos mosteiros. Ou seja, quase ninguém tinha acesso ao livro. Quando Gutenberg inventou a gráfica, o livro passou para a mão de todo mundo. Ou seja, o ser humano começou a encontrar o que se chama de iluminismo, o momento das luzes. E hoje, qualquer pessoa com um aparelho celular, com um smartphone, consegue acessar o Google científico, consegue falar com o mundo todo e entender informações em tradução simultânea sobre todas as áreas do conhecimento. Então, a leitura ela te permite ter acesso ao poder. Poder é conhecimento potencial. Como assim, conhecimento potencial? É só imaginar o guindastre. O guindastre, ele desligado, não faz nada. Mas ele tem um poder potencial. Agora, se ele ligado, funcionando,
ele aí tem poder mecânico, ele tem potencial mecânico, ele é capaz de arrastar e mover toneladas. Então, o conhecimento parado é igual água, né? E faz crescer, juntar mosquito da dengue. Então, Isaac, a primeira técnica que nós já estávamos falando aqui, ó, você que chegou agora, nós estamos já com 2.000 pessoas aqui conosco, você que chegou agora, pegue papel e caneta que nós vamos tentar passar o conteúdo de 30 horas em um. Nós vamos tentar fazer o que Juscelino Kubitschek propôs, quando construiu Brasília, 51. Tá? A primeira técnica, você precisa ler todo dia. Tá? Então, se você não lê pelo menos 10 páginas por dia, você é considerado um sedentário cognitivo. 10 páginas por dia dá 300 páginas por mês, representa que você estaria lendo mais ou menos 15 livros por ano. Se você for um pouquinho mais atrevido, ler 15 páginas por dia, você estará lendo entre 20 a 25 livros por ano. E eu tenho certeza que você não conhece ninguém que leia 25 livros por ano. E precisa ter técnica para fazer isso, Isaac? Olha... Ler 10 páginas por dia? Páginas por dia não precisa técnica. Agora para potencializar mesmo, para ter produtividade, ler muito mais. Enquanto uma pessoa lê um livro, você vem com 5 livros ou mais, com uma literatura muito mais vasta, aí o diferencial é tremendo. Fizeram esse desafio para mim lá nos Incríveis. Me deram 10 páginas de Machado de Assis e disseram, olha, você tem 1 minuto. Em 1 minuto eu li 2 vezes. Então, em 1 minuto você lê 10 páginas, é uma coisinha dali, um tempo que você encostou numa coluna de parede, você leu as 10 páginas, né? Então, primeira parte, eu tenho que ler todo dia. Essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta que eu gostaria de expor nessa noite é que você precisa fazer o processo completo. Você precisa ler, processar, como Piaget falava, e que em 1920 ficou conhecido como construtivismo. Você precisa elaborar o conhecimento e ser capaz de colocar para fora. Ou seja, a ideia é você ler 1, 2 páginas, para um pouquinho. O que eu li? Quem estava lá? Como que acontecia? Onde que foi? Quando? Por que tem que ser assim? A maioria, Isaac, só faz leitura passiva. Leitura passiva. Ele lê, fecha o livro e guarda na prateleira. Então eu canso de encontrar pessoas, né, na rua, nos cursos, nos treinamentos, e elas falam, professor, depois que eu lhe conheci, eu passei a ler mais, mesmo não tendo feito o curso. Tá aí, mas e que livro você está lendo? E aí ele me diz assim, eu estou lendo um livro com a capa rosa, tem um pássaro como é mesmo o nome do livro, professor? Tem um pássaro branco na ponta Não, o nome do livro, não quero saber a cor da capa, não. O nome do autor, da editora. Você que lê, você tem que saber o nome do livro, da editora, o epílogo, quem fez o prefácio, as orelhas, a contracapa. Você tem que ler a introdução e a conclusão. E aí você vai decidir se vale a pena ler o livro ou não. Mas, Isaac, nós fizemos uma formação juntos. E para mim foi uma grande alegria. Ele está no Mato Grosso, né? Só que, na verdade, eu pensei que ele era mineiro. Aqui no Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Mato Sul. Grosso do Sul. Isso. Né? Então, mas eu pensava que você era mineiro. Uhum. Por quê? Porque sempre que eu estava falando de leitura dinâmica, tinha 10, 15 pessoas em volta. E eu via você ali sempre meio afastado, meio ali só observando, meio... E falei, bom, se não é mineiro, deve ser filho. Seus pais são mineiros, Isaac? Não, mas é para gaúcho mesmo, gaúcho e Santa Catarina. Mais para o sul, né? Mais ok, Bauer também vem do sul, tem muito Bauer, né, na região sul do Brasil. Mas eu sei que eu nunca pensei, nunca imaginei que ele ingressaria na leitura dinâmica. E você se lembra quantas palavras você lia por minuto? Olha, 350 palavras por minuto, né? Era até mais. Só que a compreensão... E a compreensão? Era 20%, né?
20%. 20% não é quase nada. Imagine se o teu salário fosse reduzido para 20% do que você ganha hoje. Vamos supor que você ganha 10 mil, você passasse a ganhar só 20%. Então era só isso que ele assimilava. Ou seja, ele tinha potencial para ganhar 10, ele tinha só 20. Mas já era um leitor assíduo, já tinha ritmo de leitura, já lia bastante. Tá, então a primeira técnica é ler todo dia. E a segunda, você está ouvindo uma musiquinha, Isaac? Tá um pouco baixo. Agora sim. Um pouquinho mais. Dá para ouvir daí? Se tiver como aumentar um pouco mais, professor. Não tá... Olha aí, ó. Agora sim. Agora sim. Olha aí. Passar mais um pulo do gato, hein? Pessoal, no fundo tá tocando uma música. O nome desse arquivo é Brainwave. É registrado, é americanizado, porque foi registrado assim, problema do dono, né? Se ele achou bonito o nome, colocou, o problema é dele. Mas o nome é Brainwave, que quer dizer ondas cerebrais. Eles descobriram, fizeram pesquisas, colocando eletrodos na cabeça, que os gênios, quando estão lendo, quando estão com o livro aberto, Isaac, eles leem entre 8 a 14, o cérebro fica entre 8 a 14 Hz, ondas cerebrais. Então existe o aluno hiperativo, que está sempre acima de 15 Hz, então ele não fica quieto, ele tem que levantar, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que beber água. Ele nunca bebe água, mas parou para estudar e fica com sede. Ele tem que olhar na internet, ele tem que se mexer. Ele não aguenta ficar parado. E tem o outro não, que ele é hipoativo. O hipoativo é aquele que troca leitura por Rivotril. Ele está sem sono, ele pega o livro, já sei, é mole. Ele começa a ler na terceira página, já está roncando. Então, a segunda dica, pessoal, ó, você estudar com músicas que aumentam a inteligência. No canal do YouTube, essa semana, que é o congresso, maior congresso de leitura dinâmica do mundo. Eu não tenho conhecimento na história da leitura dinâmica de um congresso onde ficamos 3, 4, 5 dias, que esse é o quarto encontro. Começou com a Tercilina no @Política e Cotidiano, uma senhora de 84 anos, que lê 1.200 palavras por minuto com 90% de compreensão. Ganhou troféu de reconhecimento, né? Então, quando você... fizeram uma pesquisa, né? Um grupo usava Brainwave, o outro grupo não usava Brainwave. E eles descobriram que as pessoas que usavam Brainwave acertavam mais questões psicotécnicas. Ou seja, tinham uma concentração mais elevada. E eles também, com eletrodos, descobriram que aqueles alunos que tiram as melhores notas têm o cérebro entre 8 a 14 Hz. E os alunos que têm as piores notas, o cérebro dele, né, nunca está entre 8 a 14, ou está menos, ou está mais. Olha aí, ó, já tem 3 mistérios aí. Tá? E o metrônomo, Isaac? Você tem um metrônomo aí? Tem, tá aqui, ó. Mostra aí a cara do metrônomo, pessoal. Aqui, ó. Esse tá... Ele tá ao contrário aqui a lente, né? Mas é esse danadinho aqui. Olha aí, pessoal. É a nossa alinhada, né? Tá aqui, ó. Metrônomo, né? Isso aqui tá para o leitor dinâmico como a bola para o futebolista, como uma piscina para o nadador. É ou não é? É um dos segredos, tá? Então, procure pelo metrônomo, vá lá, baixe o aplicativo. Ah, mas meu telefone está muito cheio, não cabe. Tira algum outro aplicativo e insira o metrônomo e ele vai fazer uma mudança na sua vida, tá? E eu sei que nós fizemos esse teste e eu passei um roteiro de exercícios para você. Qual foi a primeira coisa que você aprendeu? Você ainda lembra, Isaac? Porque o Isaac está na 16ª aula. Pasmem, pessoal, ele lê quase 2.000 palavras por minuto. Com 95% de compreensão. Ele já é mestre, tá? Se você quiser ter aula com ele. Como é que o pessoal te acha, Isaac? É aqui pelo Instagram mesmo, Isaac, ISAQUE, G Coach.
tá? Só me chama aqui pelo direct, à disposição. Tá? Olha aí, me incomode, né? A Mara disse que recebeu uma quantidade enorme de mensagens, né? Pessoas querendo saber mais, querendo aprofundar mais. Então, hoje à noite e amanhã é a sua vez. Eu todos os dias recebo em torno de 300 a 500 mensagens no WhatsApp. Mas você se lembra qual foi a primeira ferramenta que eu te ensinei para dominar a técnica da leitura dinâmica? A primeira, professor, foi dos olhos. Foi a dos olhos. Globo ocular aqui. Então nós fazíamos movimentos horizontais e verticais, não era assim? Isso. Foi... Isaac, a gente começava numa velocidade baixinha, né? Claro que cada um vai no seu ritmo. Mas você que está em casa, não sei como é que você está enferrujado, você pode começar de forma mais modesta, né? De forma mais lenta. Então, por exemplo, aqui, ó, no 120, ó. No 120. Isaac, movimenta seus olhos para um lado e o outro. Ó, tá bem devagar para você, não tá, Isaac? Tá um pouco. Para cima e para baixo. Pode pôr mais, pode subir. Veja, eu sei, só para o pessoal de casa aprender, né? Porque ninguém vai virar um Isaac do dia para a noite. Tá bom. Já está comigo aí, já tem uns 4 meses. Volta para horizontal. Então a ideia é você fazer 1 minuto disso. Só que, é claro, o Isaac já está bem mais treinado. Ao invés de 120, eu já posso colocar para ele 200. Vertical. Então, observe, Isaac, eu consigo fazer no 400, no 500, mas tem um pouquinho mais tempo que eu faço isso, né? Então, olha só, num toque dá para ir e voltar, né? Ó. Bom, é claro que a cabeça mexe um pouquinho, mas poderia dizer que já estamos no nosso recorde de audiência, né? Se eu não me engano, o nosso recorde foi 4.200, 4.500. Nós já estamos com 4.600. Né? Hoje é o nosso encerramento, é a nossa última aula. Fica aqui conosco que hoje nós vamos sortear 3 mentorias e vamos sortear 20 cadernos de exercícios de leitura dinâmica. Você tem o seu aí para mostrar? Opa, tem 3 aqui, ó. Tem, ó, leitura dinâmica. Olha aí. Super leitura. Pronto. Olha aí, tá tudo aí. O dele está copiado, que eu mandei em PDF, né? Mas o seu é o original, porque a mentoria a gente manda em PDF, para a gente já começar logo o mais rápido possível, né? Tá ok. Então, quer dizer que o primeiro exercício, então, foi os olhos. Sim, os olhos. Então, é um pré-treino, tá? Você vai estudar, você vai ler meia hora, 1 hora, você vai aquecer o olho, você vai ouvir Brainwave, tá? Você vai desenvolver o hábito de ler 10 a 15 páginas por dia. Você vai interromper suas leituras e vai falar sobre o que você leu, estimulando sua leitura ativa, não só aquela leitura preguiçosa de ler e fechar o livro. No primeiro dia que você tentar fazer isso, não vai dar certo, não vai ser legal. No segundo dia também não. No terceiro dia você vai tentar ler e explicar, também não vai dar certo. No quinto também não. Nem no 10º. No 20º também não. Daí a pouco, daí a 1 mês, você vai perceber, nossa, agora eu leio e consigo explicar. Eu consigo memorizar o que eu li. É um processo, tá, pessoal? Então não se agonie se no primeiro dia você ler uma folha, olhar para o teto e pensar, bom, eu e Deus sabíamos o que eu tinha a dizer, agora só Deus sabe. Então é normal que você não se lembre. O teu cérebro hoje passa por um fenômeno de uma síndrome chamada mega informação. Ou seja, recebemos informações do dia todo, o cérebro não sabe mais o que é importante guardar. Depois disso, a gente aprendeu um exercício simples, com monossílabas, né? Um exercício para ganhar velocidade, Isaac. Nós fizemos o Palavras 1, você lembra do Palavras 1? Opa, aqui, ó. Esse daqui é fantástico. Esse aqui, você entra na leitura dinâmica nesse mundo.
É o exercício mais besta, né? Se você não tiver condições de comprar essa apostila comigo, ela é vendida na Livraria Cultura por R$ 150, né? Você pode me pedir também no meu WhatsApp, né? Você pode me pedir aqui no Instagram. Inclusive, se você quiser ganhar um de presente, eu vou sortear aqui alguns, né, no grupo especial e outros, né, para os 5.000, já passamos dos 5.000, recorde de audiência novamente. Então, mande uma mensagem assim para o meu WhatsApp, 61993472125. Vou repetir, ó, 61993472125. Que anotou, né? Sorte é sorte. Então manda lá, eu quero, que eu vou sortear 20 cadernos, tá? Eu vou sortear, como a maioria não está na lista, são só 200 e pouco na lista, 15 eu vou sortear para os 5.000 que estão nos assistindo e 5 eu vou sortear dentro do grupo. Duas mentorias eu vou sortear fora do grupo e mais uma, eu já sorteei uma lá ontem, né? Já fizemos uma com o Dr. Rodrigo, aliás, e vamos sortear mais uma lá hoje. Você que vai escolher o número, tá? Do ganhador. Isaac, então mostra de novo lá aquelas 4 palavrinhas. Uhum. Tá. Eu vou mudar a câmera aqui, professor, rapidinho. Fica melhor, né, a visualização? Ok. Tá bom? Só um segundinho. Apesar que dava para ver bem, né? Olha, só para o pessoal entender. Olha aí, ó, tem 4 palavras em cada linha, monossílabas. E como é que a gente treinava isso, Isaac? É esquerda para direita, né? Conforme o metrômetro, é uma velocidade do metrômetro, né? Tem uma primeira velocidade. E esquerda para direita, depois direita para esquerda e depois vice-versa ali. Olha aí. Então você mesmo pode fazer em casa. Você mesmo pode montar em casa. Ah, eu não tenho dinheiro. Você desculpa, você mesmo pode fazer o seu, tá? Você não tem R$ 150 para comprar um, com o frete custa 200, tá? Mas você não tem condições, fabrica, olha lá, ó, tio, pão, fui, soube, tec, né? Pá, elo, rima. Cada toque você vai ler 4 palavras, cada toque você tem que ler uma linha. E aí depois tem quais são os 3 movimentos, Isaac? Esquerda para direita, né? E da direita para esquerda. E depois esquerda, e quando chega no mar, volta de novo para... do sob vai para o mar e volta para a esquerda, para o pá ali, né? Nesse Isso, exemplo. é o zigue-zague, né? É o zigue-zague, isso. Então você vai todas as linhas, tec, 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 esquerda para direita. Chegou no final, você vai treinar da direita para a esquerda. Ou seja, a primeira palavra lá vai ser sob. E aí terminou, você vai fazer o zigue-zague. Então você vai começar no tio, vai até o sob, volta pelo mar, aí vai lendo, vai até o pá, continua no 10, vai indo, vai até o faz, volta nos pés, tudo com metrônomo. É isso, Isaac. Tá? Pode voltar a sua câmera, né, pra gente lhe ver. Acho que não precisa você ficar virando a câmera, não, dá para o pessoal enxergar. Isaac, mas quanto tempo você treina isso? 10 minutos, professor. 10 minutos, cada folha. 10 minutinhos. 10 minutinhos. Só que tem um detalhe. Entre o esquerda para direita, direita para esquerda e o zigue-zague, tem um mistério. Qual que é o mistério? Hiperventilação. A hiperventilação. Isso. Nós temos que aumentar a quantidade de oxigênio no cérebro. Nós falamos com o Dr. Rodrigo antes de ontem sobre suplementos para o cérebro, não é? Alimentos, suplementos que aumentam a energia cerebral. Mas o melhor suplemento, e esse ainda é de graça, pode ser que venham a cobrar, ainda é de graça, tá? É o ar. Então, pra você ter uma ideia, 25% do ar que você respira vai para a cabeça. Então, o cérebro, 3% do corpo, precisa hiperventilar. Então, cada vez que eu termino a folha, como é que eu faço, Isaac? Puxa, né? A inspiração, para um pouquinho e sopra. Então... Exato. Eu puxo o ar. Uhum.
Então, eu encho o pulmão e o diafragma, a barriga vai ficar inchadinha, seguro aí um pouquinho e solto o ar soprando. E aí, todo dia eu vou treinar 10 minutos, é isso? No início 10 minutos, né? E se você quiser mais, se tiver mais fome de aprendizado, você pode aumentar essa velocidade, esse tempo. Beleza. O Isaac, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu tenho um curso chamado Mentoria, que consiste em 10 aulas, uma vez por semana, durante 3 meses. Olha a merchandising aí, mas tem que fazer, não tem jeito, pessoal. Então, são 3 meses de curso, uma vez por semana, 3 meses com hora marcada, tá? Eu tenho aluno que começa, que faz toda segunda, 5 da manhã, e eu tenho o meu último aluno, que é às 20h30. Então, todos os dias aqui, nesse mesmo lugar, você vai reconhecer pelo banner, tá? Todos os dias aqui, a gente apresenta, tá aqui treinando as pessoas. Então, são aulas com 30 minutos, você recebe o material, e todo dia, né, o dever de casa, você tem que treinar 10 minutos. Só que é o mesmo exercício, Isaac? Não, vixe, tem outros aqui que são melhores ainda. Mostra o número 2 pro pessoal. Tá. O Palavras 2? Isso. Né? Palavras 2, né? Tá. Essa aqui, né? Palavras 2. Olha aí. Então, ao invés de monossílaba, agora tem trissílabas? Aliás, de sílabas, né? Isso. E o Palavras 3 fica mais difícil ou é a mesma coisa? Tranquilo. Tranquilo. Você vai a técnica é tão legal que você não precisa ficar procurando as palavras. As palavras vão começar a surgir para os seus olhos com o tempo, com a então, prática. o que acontece? Você vai ganhando ritmo, velocidade, você vai tendo segurança, não é? A sua lente ocular vai se desenvolvendo. Não é? Mostra aí o terceiro. O terceiro são trissílabas. Isso. Olha aí que bacana. Tá? Então, todo dia você vai aumentar um pouquinho a velocidade do metrônomo, tanto no olho, né, Isaac? Você começa lá com 130, 140, vai aumentando para 180, 200, 250. O céu é o limite. O céu é o limite. Né? E, ao mesmo tempo, a gente trabalha, o exercício vai ficando mais difícil e a velocidade do metrônomo também vai ficando mais difícil. Você começa com 40 BPM, você chegou até quanto? Você lembra nesses palavras aí? Eu estava em 150, agora eu estou em 160, mas está sendo desafiador, mas eu estou já no 160. Vai acostumando, né? Vai acostumando. Tá. 160. Então, esse módulo, que vai do 1 ao 10, mostra o 10 como que é legal, só tem palavrão. Calma, você que está em casa, tem criança na sala, tá? Então, quando você for praticar o exercício número 10, olha aí, ó, só palavrão. Dá uma lidinha na primeira linha pra gente. Plastificar dinossauro corretamente, cuidados. Então, quer dizer, a gente sai de monossílabas, esquerda, direita, respira, direita, esquerda, respira, zigue-zague, respira. E aí você pode fabricar isso em casa, como eu já disse, mas se não, tá tudo prontinho, é só pedir para nós o caderno e ter acesso a essa tecnologia, ou se você tiver um pouquinho mais de disponibilidade, porque, na verdade, dinheiro você arranja, né? Hoje a nossa mentoria aí é mais barato que muito celular, do que muita roupa, do que muitos sapatos que você compra por aí. Então, ao invés de você estar investindo num bem que é perecível, você vai estar investindo na sua inteligência, e é uma coisa que você vai levar para a vida inteira e para depois, porque caixão não tem gaveta. E a única coisa que a gente leva daqui para o outro lado é o que a gente aprendeu. Né? Isaac, depois a gente começa a trabalhar, depois da velocidade, a gente começa a trabalhar a voz mental, né? Você sabe falar por que a voz mental prejudica a nossa capacidade cognitiva? Professor, esse som, né? Mas a fundo eu não sei, não, professor. Até... Sim, mas existe uma voz mental, né? Uhum. Existe, quando a gente lê, não existe
alguns resmungam, não resmungam? Sim, no início ali, sem ter a técnica da leitura dinâmica, né, da superleitura, essa voz ela predomina, mas com o tempo, essa voz começa a praticamente desaparecer. E é um dos segredos, né, professor? E mostra aí qual é o exercício que a gente faz para poder eliminar ou diminuir, educar a voz mental. Essas palavras e números, né, professor? Aqui, ó, palavras e números. Olha aí, pego palavras e números 3, para o pessoal ter uma ideia melhor. Tá. Vai precisar virar a câmera ou não? Assim mesmo? Não? Não, não. Dá para ler assim, ó. Olha aí, ó, tem uma palavra, uma centena, uma palavra, uma centena, uma palavra, uma centena. Então, o que acontece? Quando você vê o número, né, 652, você tem vontade de falar o número, né? Você fica com vontade de falar dentro da mente 652. Então, é como se você tivesse uma impressão que se não falo, não entendo. E quer ver eu quebrar o teu paradigma, transformá-lo num paradoxo? O surdo aprende a ler. Então, como é que um surdo pode ser alfabetizado se ele não tem dentro da mente o som das palavras? Né? Então, é claro, o cego tem a mão, ele faz o braille, mas a leitura dinâmica é um exercício visual. E qual que é o segredo? O segredo, então, quando falamos em subvocalização, sei que depois vai ter muita gente, tem centenas de vídeos no YouTube, pessoal. Vá lá no meu canal, vasculhe, né? Tem vídeo só sobre subvocalização, mas o ponto forte aí é que na subvocalização você precisa se educar, tentar observar mais do que resmungar. Alguns têm esse vício tão forte que se trancam num quarto e lêem em voz alta. Né? Ele acha que vai entrar no cérebro por osmose, será de repente pelo couro cabeludo. Hoje é por isso que eu tô careca. De tanto ler em voz alta, né? E saiu o cabelo para entrar o... Não foi por isso, não. Mas, então você não deve vocalizar as informações. Então, olha aí, quantas dicas nós já lhe passamos, ó. Você agora aprendeu a ganhar velocidade, fazendo exercícios e treinando com metrônomo, e aprendeu a se educar e parar de subvocalizar. Mas e se eu não tenho essa apostila, como é que eu faço? James, eu não vou fazer a apostila, não tenho tempo, pelo menos por enquanto, também não tenho condições. Como é que eu faço em casa? É simples, eu pego um livro. Eu pego um livro fácil no começo, ninguém vai para musculação e já vai para fazer supino, né, com 130 quilos, né, você não vai virar o Schwarzenegger em 30 dias, você tem que saber que é um processo. Então você pega um livro simples, seu livro predileto, pode ser um livro até que você já leu, e você pode devagarinho, com o metrônomo no 25, né? Então se você não tem o caderno, você coloca mais devagar, coloca no 20, no 25, e aí cada toque você vai lendo a linha, né? Cada toque uma linha, terminou a página, você tenta falar sobre o que você leu, e assim você vai treinando percepção, educação da voz mental, compreensão automática. Mas para aí. Acabou o curso? Acabou a mentoria? Não. Ainda não. Mal começou. Mal começou. Ou seja, você vai pegar agora o Duplas Palavras. Pega aí para nós o Duplas Palavras 1. Olha só o que nós vamos aprontar. Então, se você quiser se tornar um expert, pessoal, no mundo moderno, tá, a leitura dinâmica não é privilégio, não é luxo, não é artigo não é acessório, é coisa assim, é arroz e feijão, é primeira necessidade. Enquanto seu concorrente leu uma questão, você leu a prova toda. Quando sai o edital, enquanto ele está se organizando para imprimir os PDFs, você já está na revisão. Tá? É impressionante. Quem já me viu ou não me viu, tem lá no meu YouTube demonstrações. Eu estive nos Incríveis, eu já estive em várias filiadas da Rede Globo, já estive no Brasil Gente, já esteve no Correio Brasiliense, em vários canais com autoridade.
fazendo apresentações em salas de universidades, como é o caso da PUC, em São Paulo, a Universidade Católica e várias outras, o CEUB, aqui no Distrito Federal, e no Brasil todo, já tive 1 milhão de alunos, tá? Mostrando que é possível ler uma página em 10 segundos e depois explicar o que leu. Né? Você já está quase nisso, né? Uma página em 10 segundos, porque 2.000 palavras com 95%, né? Hoje, Isaac, você gasta quanto tempo para ler um livro? Um livro comum com 180, 200 páginas? 200 páginas é um pouco menos de 1 hora, professor. Até essa semana minha irmã estava aqui, a Jenny Goss, até que está assistindo, e aí eu falei assim, ó, Jenny, eu vou ler um livro antes de dormir. Aí eu peguei aqui 1 hora, sentei e li um livro, mais de 240 páginas, tranquilamente, né, usando as técnicas. Eu já tive alunos que me contavam, né, que às vezes começavam a ler um determinado romance, e o romance prendia tanto, tinha tanto conteúdo, que ele se empolgava, só que ele não lia em 1 hora. Ele varava a noite, quando ele percebia, estava terminando ali o livro, né, 300 páginas, mas o sol nascendo. Então, a leitura dinâmica é boa para quem gosta de estudar e para quem não gosta. Por que a leitura dinâmica é boa para quem gosta de estudar, Isaac? Para quem gosta de estudar, olha, é um universo, né? Abre um universo, ali você está conversando com o autor, o professor sempre repete nas palestras, né? Ali você conversa com Shakespeare, ali você fala com Albert Einstein, os maiores gênios você está conversando com eles ali, né? Na leitura. E sem contar que o tempo que eu gastava para ler um livro, agora eu posso ler 5 livros no mesmo tempo, 5, 6 livros. Para quem gosta. Para quem gosta. Porque para quem não gosta já ficou todo arrepiado, né? Uma vez eu tive uma aluna, né? Tive uma aluna e eu via que ela estava triste nas mentorias, chateada, né? E eu falei assim, meu Deus, o que essa moça vem tão chateada para a aula, né? E eu falei assim, por que você fica assim tão desanimada na aula da mentoria com a sua mãe? Ela falou assim, porque minha mãe me disse que depois desse curso eu vou ter que ler um monte de livro. Eu falei, mas tua mãe te enganou. É o contrário. Depois desse curso você vai ler 10%, você vai gastar 10% do tempo que você gastava antes para ler e estudar o que você tinha que estudar. Ou seja, se você estudava 2 horas para fazer uma prova, em 15 minutos você já acabou. Se você levava 1 semana para ler um livro, numa sentada, você já está liberada. Ela arregalou os olhão. É mesmo, professor? Ué. Você está fazendo esse curso não é para ler mais, é para ler menos. Para gastar menos tempo. Aí depois disso ela treinou tanto que ficou melhor do que a mãe. Então a leitura dinâmica é boa para quem gosta e para quem não gosta. Mas vamos revelar o segredo aí, que o nosso tempo é curto, tem muito segredo para revelar. Uhum. Tá? Aí para quem tem o caderno, pessoal, nós começamos a ler mais de uma palavra de cada vez. Ou seja, começamos a trabalhar o campo visual. Como é que é isso, Isaac? A questão das duplas palavras, professor? Isso. Dá uma lidinha na primeira linha em voz alta. Tá. Use sempre pedaços pequenos, preparo rápido. A primeira linha. Mostra aí pro pessoal. Olha aí, olha. Agora quer dizer então que eu vou ter que ler 6 palavras em cada toque? É isso, Isaac? É isso mesmo. São 6 palavras, né? Mas só que de uma maneira muito diferente, muito melhor, muito mais técnica. Na verdade, né, a gente passa, ao invés de ler 6 palavras de cada vez, eu passo a ler 3 palavras de cada vez. Um oftalmologista francês, né, o Émile Javal, ele colocou uma filmadora atrás do livro, e aí ele descobriu que tem gente que lê sílabas, tem pessoas que leem palavras, e tem pessoas que leem várias palavras de cada vez. Pode descer a apostila. Então, Isaac, ele percebeu que quando a gente amplia o campo visual, a impressão que a gente tem na hora que lê é que o olho corre, né? O olho corre. Tá? Nesse exercício, não. Aliás, na realidade, não. Na verdade, nosso olho pula. Só que quando eu leio silabicamente, eu faço muitos microsaltos. Isso é visualizável numa filmadora. Ainda mais hoje, né? Com a tecnologia de câmera lenta, etc., né?
Mas quando eu treino duplas palavras, tem sentido, eu tenho que entender a relação entre elas, eu passo a ler várias palavras de cada vez. Então, olha só, eu já aprendi que tenho que ler todo dia. Eu já aprendi que tenho que falar sobre o que eu li. Eu já aprendi que tenho que equilibrar minhas ondas cerebrais. Eu já aprendi que tenho que treinar os meus olhos para flexibilizá-los. Para ter uma ideia, a gente desloca o olho para um lado e o outro, num livro comum com 200 páginas, 12 mil vezes. Será que o olho tem que estar treinado? E você também já aprendeu sobre o oxigênio, que você precisa respirar. Está lendo, virou a página, respira. Fez uma questão difícil de matemática, química, física, parou, acertou, conferiu o gabarito. Bombardeia para você liberar 2 neurotransmissores, acetilcolina e noradrenalina. O primeiro é responsável pela formação da sinapse e o segundo é responsável pela atenção. São mais ou menos 100 neuropeptídeos que nós temos no cérebro. 100 neurotransmissores. Tem pelo menos 6 a 8 ligados à inteligência e à leitura. Tá, mas... E agora nós vamos pro sequência. E aí você foi treinando todo dia, nessa agonia, nessa gastura, todo dia uma página, 10 minutos, quando sobrava tempo lia mais de uma, e foi acabando palavras, foi entrando palavras com números, foi entrando duplas palavras. Foi desse jeito, Isaac? Você teve essa paciência toda? Sempre seguindo essa sequência, mas motiva, né? Quando você vai vendo os resultados, você pega um livro, principalmente quando a pessoa está lendo, né? Juntamente, pegando 10 minutos de leitura, né? Que é uma das regras, né? De ler algum livro. Aí você vai vendo o resultado, você vai vendo que a velocidade começa a aumentar, e aí a pessoa motiva e aí quer treinar mais. Até busca treinar um pouco mais. Por acaso, Isaac, você tem a sua tabela de desempenho aí com você, enquanto eu vou falando? Ou seja, é claro que, não vou dizer que todas as aulas a gente faz um teste para medir o quanto você evoluiu. Mas nós fazemos vários testes, não é, Isaac, no percurso, na jornada, para ver a evolução. Ou seja, o quanto você vem evoluindo por semana, por quinzena, por mês. Você tem essa tabela aí? Tem sim. No seu segundo teste, o que aconteceu com você? O primeiro teste eram 354 palavras por minuto, né? E aí passou para 816 palavras por minuto no segundo teste. E aí a compreensão e a retenção já aumentou para 55%. Eram 20%, aumentou para 55%. Para o pessoal entender em casa, tá? Uma pessoa comum, ela lê entre 150 a 250 palavras por minuto. E amanhã eu vou deixar aqui no Instagram e também no YouTube um teste de leitura. Como é que está a sua leitura? Ela está legal, numa boa, né, mais ou menos do jeito que você pensa? Será que você está acima da média? Ou será que ela está pior do que você imagina? Então amanhã, né, não será ao vivo, mas eu vou disponibilizar nesse mesmo horário, às 19h30, porque amanhã continuamos no outro canal, no @Política e Cotidiano. Então você estará lá conosco, né, com o presidente da OAB-DF. Então, junto com o Dr. Márcio, vamos falar sobre situações de relevância para o Distrito Federal, para o Brasil e para o mundo, né? Ou seja, estamos vivendo uma situação tensa, complicada, onde as empresas estão fechando, pessoas estão morrendo e outras desacreditadas, até caso de suicídio eu já tive entre os meus alunos, né? Então, estamos aí numa situação, uma coisa que realmente pegou pobre, rico, presidente, servidor, balconista, engenheiro, advogado, todas as classes, né? Tá, no sequência, nós temos que antecipar o pensamento. Olha aí mais uma técnica, pessoal. Observa como é que funciona o sequência, tá? Então, no sequência, Isaac, dá uma lidinha na primeira linha pra gente. Uva, melancia, banana, abacate, melão, ameixa. Ué, tudo fruta? Tudo fruta.
Mostra aí pro pessoal a estrutura do exercício. Você que não pode comprar, ó, faz em casa sua. Tá vendo como é que é, ó? E a segunda linha? Carro, caminhão, navio, bicicleta, trator, moto. Então são veículos. Isso aí. Tem linha ou outra que a gente não consegue encontrar uma palavra-chave para resumir o bloco todo, né? Mas você desculpa a exposição, Isaac, mas eu vou pedir para você fazer com a gente, tá? Nos ajudar, para o pessoal em casa entender. Nesse exercício, eu tenho que ler a linha e falar em voz alta o conteúdo da linha. Então eu ligo o metrônomo, né? Coloquei aqui a 25 batidas, aí eu leio a primeira linha e falo frutas. Aí, veículos. Veículos. Número 3, não faço ideia. Número 4, também não sei. Número 5, aqui são verduras. Uhum. Só para o pessoal entender, vamos fazer um pouquinho aí para o pessoal entender. Como é que faz esse exercício em casa? Tá, no que você bate a batida aqui, você visualiza, né? Pode começar. Linha. Isso. O olho foi da esquerda para a direita, vocês estão conseguindo visualizar. Foi para a esquerda, eu já visualizei todas. Então, no caso, são frutas. Aí, veículos. Isso, continua lendo. Cada toque uma linha e você vai falando o conteúdo, ok? Só para o pessoal em casa entender como faz. Então, frutas, veículos, idades, escola, vestimenta, alimentos, apresentação. Tá bom. Então, nesse exercício, você aprende a se antecipar, ou seja, está antes do autor. Quantas vezes você já se pegou lendo e na terceira página pensar assim, caramba, viajei completamente, ó, e tem que voltar 2, 3 páginas atrás para reler. Nesse exercício, não. Quando o escritor vem com o fubá, você já comeu curau. E é bem próprio agora para o mês de junho, né, que está sendo aí, infelizmente, não vamos ter as famosas. Eu já estive. Você já esteve nas festas juninas de Campina Grande, de Caruaru, de João Pessoa? Não tive prazer ainda. Teve oportunidade? Não tive, não, tenho que ter vontade. Festa, com as melhores bandas do Brasil, né, bandas de forró. Então, para quem gosta de brincar de forró, de comer coisas, né, derivadas do milho, comidas típicas nordestinas, é muito divertido, é uma festa de família. Felizmente, né, devido aí ao Covid, não teremos. Mas, nesse exercício, quando o autor vier com o fubá, você já está comendo a pamonha. Né? Ou seja, você tem que estar com o pensamento na frente. E acabou a mentoria, aí tchau, pode ir embora. Nada, nem no começo ainda. Quando você acabou esse caderno, você já tinha feito mais de 3 testes. Quanto deu o seu terceiro teste? Aí, 952 palavras por minuto. Aí a compreensão subiu para 85%. Olha só, de 20 para 85? De 300 para 900? 952 palavras por minuto. E aí foi para 85% de compreensão. Isso ainda na primeira mentoria? Isso. Isso aí nós já estávamos na terceira, quarta aula. Na quarta, isso mesmo. Tá, pessoal, então entendo, o processo são 10 aulas, a meta é passar de 1000 palavras por minuto e ter uma compreensão acima de 70. O normal é ler 150, 250 palavras por minuto, com uma compreensão de 25 a 35. Então, observe aí que na quarta aula, no máximo quinta aula, o Isaac já tinha praticamente batido a meta. Tá? E aí o bloco texto, não dá para a gente mostrar o segredo do bloco texto, esse fica em off, né? Porque tem que fazer junto, você tem que ler, eu tenho que perguntar. Mas aí nós temos uma segunda apostila, que é uma apostila mais sofisticada, mais avançada, né? Então, como é que funciona lá a segunda apostila? É a superleitura, né? A apostila superleitura. Já posso apresentar o primeiro
primeiro, já que de cara já? Isso. Palavras distorcidas, olha que coisa esquisita e exótica, hein? Vixe. Então eu tenho palavra grande, palavra pequena, palavra manchada, palavra torta, palavra de todo jeito, fontes diversas. Dá uma lidinha na primeira linha para quem está em casa entender. Avesso, legumes, tensão, colossal. Você lembra para que serve isso aí? Para que a gente treina com o metrônomo, tec, cada linha um toque? Qual é o objetivo disso? O que é que desenvolve no nosso cérebro? Então, aquela questão mesmo de focar nas palavras ali, até a pupila, trabalha a pupila também dos olhos, né? Ele trabalha a pupila. Uhum. Quando a informação é difícil, né? A gente aproxima o material, franze a testa, fecha o olho e a pupila abre. Então é isso que acontece quando você faz esse exercício. A pupila abre, fecha, abre, fecha. Então eu faço exercício para o músculo ocular, horizontal, vertical, fazemos em diagonais, circulares, fazemos treinamento de velocidade, ampliação do campo de visão, compreensão automática, né? Redução da voz mental, e agora nós já estamos trabalhando a pupila. Exercício de intuição, vamos por meias palavras. Apenas nosso tempo já está fechando, né? Dá para ir para falar aqui mais umas 3, 4 horas pelo menos, mas para o público entender que nós trabalhamos a fisiologia, ou seja, a estrutura do cérebro, do olho, né? Toda a parte do mecanismo fisiológico cerebral. Trabalhamos metodologia, ou seja, conhecimento em programação neurolinguística, neurociência, e trabalhamos também a questão psicológica, como Master Coach também. Já aconteceu do aluno começar a chorar no meio da aula. Pode baixar, Isaac. Né? Esse é o que nós podemos dizer assim, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Só tem metade da palavra. Ou seja, eu tenho a metade da palavra e o cérebro tem que decifrar o código. Ou seja, ele tem que adivinhar o resto. Então, nesse exercício, ou seja, como se eu estivesse correndo com um saco de areia, aí daí a pouco, daí 1, 2 quilômetros, eu tiro o teu saco de areia, o que acontece com você? Você corre, você voa, né? Você fica leve. Então, você faz exercícios difíceis para, na hora de ler um texto simples, para ler um texto fácil, você simplesmente decola. Não é assim que funciona? Exatamente, exatamente. Você e vai esforça mais fácil, né? Muito Esse mais bem exótico, né? Dá uma lidinha aí na primeira linha para o pessoal. Só tem metade da palavra, a metade de baixo eu cortei. Você é obrigado a ler por cima e não em cima das linhas. É o vidro êxito, sagaz, frevo. Olha aí. Tá aqui, ó. Então, esses são os exercícios, né? Treina-se a mesma coisa, né? 1 minuto com o olho, esquerda, direita, respira, direita, esquerda, respira, zigue-zague, respira, tá? Um outro exercício que se pode fazer é ler cantando e contando. Para que serve, Isaac, ler e cantar cantando ou contando? Cantando e contando? Rapaz. Você começa a ler, daí a pouco começa, tirei o pau no gato, ou seja, eu peço para minha voz fazer uma coisa enquanto o meu olho está aqui preso no exercício. Lembra disso? Caraca. Entendi. Reduz a voz mental, não é isso? Uhum, com certeza. Tá, então ainda tem 1001 exercícios, pessoal. Então, a mentoria, nisso, né, você já estava concluindo o primeiro bloco da mentoria e a sua velocidade já passou para quanto no outro teste? O último teste, né, professor, agora é 1836 palavras por minuto. Sim, calma, não fala, esse aí foi o final, né? Aqui nós não acabamos a segunda mentoria, mas eu digo essa depois dos 900, foi para quanto? A próxima foi a de 1800. A gente já fez esse teste, já pulou para 1800. 1800. Então, ele estava finalizando aí. Então, na última aula, né, que foi a 15ª, 16ª aula, ele já passou para 1836 palavras, com quantos por cento? 95%. Tá. E para não deixar o pessoal com água na boca, mostra aí o Palavras Embaralhadas.
Parábolas embaralhadas. Tem vários aqui. E palavras embaralhadas, pessoal, é como se você estivesse lendo criptografado. Muita gente na escola se comportava sem saber o que estava fazendo lá. O pai deixava às 7 da manhã e buscava meio-dia. E ele só pensava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu vou usar álgebra? Para que eu quero geometria? Que me interessa como se forma uma sílaba? Para que me interessa uma ligação iônica ou datônica? Que me importa o que aconteceu lá entre os astecas? Que me importa saber, né, se o centro da Terra é quente, né, e gelatinoso? Mas se você estava lá, você ia para lá todo dia. Então você aprendeu a fazer assim, ó, o professor finge que ensina e você fingia que aprendia. Ou seja, você aprendeu a estudar dissociado, sem fazer imersão. Ou seja, você aprendeu a ler sem atenção e sem concentração. Olha, mostra para o pessoal como é que é esse aí. Professor, esse que eu vou alterar a câmera aqui, tá? Porque Tá bom. esse aqui Pessoal, vai... nesse eu só mantenho a primeira e a última letra igual, as do meio eu misturo. E aí é a mesma coisa, liga o metrônomo, cada toque uma linha. Olha aí, ó, Amazona. Olha aí, violência. Tá vendo? Joaninha. Pesquisa. Ou seja, dá para ler só passando os olhos, Isaac? Opa! Dá para ler assim, assoviando, assistindo como é que fala, aquela sessão da tarde? Aqui tem que ter um foco, né? Total, hein? Aqui então, nisso você resgata aquela sua dissociação. Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui, eu trouxe o Isaac, porque o Isaac é exemplo de resultado, tá? Então, ele não fez só uma mentoria comigo. Ele fez uma mentoria, terminou, passou da meta, tá? Então, para qualquer pessoa comum, tá bom, já atingiu o resultado. Mas ele quis mais. Ele comprou um segundo pacote e ele não quis se reduzir, né, somente às 1000 e poucas palavras. E o bacana dele é que ele é um aluno que não falta, ele é um aluno disciplinado e é uma pessoa que está aí para te ajudar. Olha aí, né? Deixa nos comentários do vídeo o teu contato, né, o teu Instagram, para o pessoal te procurar, falar com você, quem sabe até ter aulas contigo, né? Ele já está, todo aluno nosso, quando conclui a mentoria, está habilitado para ensinar também, ok? Então, pessoal, eu queria agradecer, né? Tem muitas outras técnicas, acho que deu para falar uma metade, né, Isaac? Tem umas aqui no... mais para frente. Deu para falar uma metade, tá? Mas aos pouquinhos a gente vai jogando nos vídeos, surgirão muitas dúvidas, né? Amanhã eu vou disponibilizar o teste inicial para você que quer começar, que quer ingressar, é o seu ponto inicial, ponto matriz, cola com a gente. Se você quiser comprar essa mentoria, quiser fazer essas 10 sessões comigo, me procure no privado, né? Já deixei meu contato, também está nas descrições do vídeo, tá? E você precisa, nossa, temos 2 minutos aqui, você precisa escolher um número aqui para a mentoria, para quem vai ganhar a mentoria, senão o pessoal não dorme e me bate ainda, né? Olha só, caramba. Então vamos aqui para a lista, você vai falar o número de 1 até 200 e... calma lá... 63. De 1 a 263. 037. 037, lá em cima, para dar trabalho. Então, acaba de ganhar a mentoria, Natália Gadelha. Natália Gadelha, tá? Pessoal, se você, por acaso, é super sortudo e ganhou mais de uma vez, não vale, né? Só vale ganhar uma vez. A mentoria eu sorteei, acabou nosso tempo, tem 20 segundos aqui anunciando, né, o Instagram, mas depois eu sorteio aqui os números, aleatoriamente informo, e também você nos procure. Isaac, não vai dar nem para dar tchau, né? Mas fala tchau aí para nós. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Show. Bora para cima. Até o próximo. Um abraço. Até o próximo. Abraço.